Na primavera de 1942, quando a Europa estava mergulhada no caos da guerra, um jovem soldado britânico chamado William Carter partiu de Londres deixando para trás não apenas sua família, mas o coração de sua vida, Elizabeth Harrington, uma jovem professora que dedicava seus dias a ensinar crianças em meio aos bombardeios. No trem que o levava para o fronte, ele jurou a si mesmo que, enquanto respirasse, escreveria a ela todas as noites, mesmo que o mundo tentasse arrancar sua esperança. William manteve sua promessa. Em cada carta, descrevia não apenas o horror da guerra, mas também os sonhos que compartilhavam, a pequena casa à beira do campo que planejavam comprar, os filhos que queriam criar, os jardins que Elizabeth sempre falava em plantar. Ele escrevia com ternura, transformando trincheiras em cenários de poesia e o barulho dos canhões em fundo distante de suas declarações de amor. As cartas, porém, nunca chegaram ao destino. O carteiro da pequena cidade, Arthur Macmillan, um homem solitário e viúvo, não teve coragem de jogá-las fora quando percebeu que estavam sempre retornando com marcas de poeira e lama. Algo no modo como William escrevia o tocava profundamente, como se cada envelope carregasse uma chama viva em meio à escuridão. Arthur guardou todas aquelas cartas em uma caixa de madeira, escondida no fundo de seu armário. Lia-as em silêncio, como quem preserva um tesouro, acreditando que um dia, de alguma forma, aquelas palavras encontrariam sua verdadeira dona. Enquanto isso, Elizabeth esperava. Todos os dias, durante anos, ela caminhava até a estação de correios com uma esperança que se apagava lentamente. Nunca recebia notícias, apenas silêncio. O mundo lhe dizia para seguir em frente, mas seu coração insistia em esperar. William sobreviveu à guerra, mas voltou marcado. Não encontrou Elizabeth em Londres, pois ela havia se mudado para o interior após perder os pais em um bombardeio. Convencido de que ela havia desistido dele, William não procurou mais. Viveu à sombra de um amor inacabado, sem se casar, guardando consigo a lembrança da jovem que um dia iluminou sua vida. Décadas passaram. Arthur envelheceu junto com suas lembranças, e em seus últimos dias, decidiu que não poderia partir sem revelar a verdade. Pediu a seu sobrinho que entregasse a caixa de cartas à mulher que constava em cada envelope. Elizabeth Harrington. Elizabeth, já com os cabelos brancos e mãos trêmulas, abriu a caixa como quem abre uma porta para o passado. Ao ler a primeira carta, seu coração disparou. Reconheceu imediatamente a caligrafia de William, as palavras que só ele poderia escrever. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e a dor de toda uma vida voltou acompanhada de uma esperança inesperada. No silêncio de sua sala, Elizabeth leu todas as cartas em uma só madrugada. Cada palavra parecia devolver-lhe anos que a guerra havia roubado. A cada página, sentia-se novamente a jovem que corria pelos campos de Londres, sonhando com um futuro ao lado de William. No dia seguinte, com a ajuda de sua neta, decidiu procurar por ele. Muitos diziam que era tarde demais, que talvez William já não estivesse vivo, mas o coração de Elizabeth recusava acreditar nisso. Depois de algumas semanas de busca, descobriram que William vivia em uma pequena vila costeira, sozinho, com o olhar perdido no mar. Quando Elizabeth chegou, seu coração quase parou. Lá estava ele, mais velho, com rugas profundas, mas ainda o mesmo homem que amara toda a vida. William a viu aproximar-se devagar. Por um momento pensou que fosse uma visão, uma lembrança que o tempo lhe pregava como cruel brincadeira. Mas quando Elizabeth o chamou pelo nome, com a mesma voz que ecoava em seus sonhos, ele soube que era real. Ela mostrou-lhe a caixa com as cartas, e ele chorou como um menino, entendendo enfim que seu amor nunca havia sido esquecido, apenas roubado pelas circunstâncias. Elizabeth segurou sua mão e disse que, apesar de todo o tempo perdido, ainda estavam ali, juntos. O reencontro foi como a primeira vez. Não havia guerra, não havia silêncio, apenas dois corações que insistiram em resistir ao peso dos anos. E naquele abraço, ambos sentiram que nada do que haviam sofrido havia sido em vão. A partir daquele dia, começaram a escrever novas cartas. Não para enviar, mas para guardar,
como testemunho de que o amor verdadeiro pode atravessar o tempo e sobreviver às cicatrizes da guerra. Elizabeth plantou seu jardim, e William construiu o banco de madeira, onde se sentavam todas as tardes para observar o pôr do sol. Ali, contavam histórias, riam e choravam, como se a juventude tivesse voltado para lhes dar uma segunda chance. Aos olhos de todos, eram apenas dois velhos apaixonados, mas para eles, eram novamente o soldado e a jovem professora, unidos não pelas lembranças da guerra, mas pelo milagre da superação. Quando finalmente partiram deste mundo, deixaram para trás não apenas cartas, mas uma história de amor que ensinava que a esperança nunca deve ser abandonada, mesmo quando tudo parece perdido. Pois se o tempo e a guerra não foram capazes de destruí-los, nada jamais seria.